tá? Então, ó Senhor Jesus, Jesus então não veio para ter popularidade, não veio para ser um líder religioso, Ele veio para morrer como um grão de trigo. A sua missão era vir como um grão de trigo, e esse grão de trigo que veio à terra, caiu na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Em outras palavras, se nesse momento ele cair na tentação de buscar a glória e a fama dos homens, ele vai ficar só. Então ele nessa hora fez uma decisão: não, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu não vim aqui para ganhar fama, para ganhar popularidade, eu vim aqui para morrer. Eu vou morrer como um grão de trigo. Jesus morreu por um lado como o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal morreu para realizar a nossa redenção. Com seu sangue derramado na cruz, Deus então pôde nos resgatar, nos redimir, irmão, dos nossos pecados, e nos levou de volta para Deus e nos reconciliou com Deus. Mas ele também precisava morrer como grão de trigo. O grão de trigo é para quê? Quando morre, dá um efeito multiplicador. A vida de Deus estava dentro daquele homem, assim como dentro da casca do grão de trigo estava a vida. A vida de Deus estava dentro da casca daquele homem Jesus, e se aquela casca não morrer, não se romper, a vida de Deus não consegue sair. Quando a vida de Deus sai na ressurreição, de dentro daquele homem, irmãos, é a glorificação. Você sabia que toda vez que você planta um grão, e quando o grão morre e começa a ressuscitar, começa a brotar, irmãos, aí é a glorificação daquele grão? Nosso Senhor Jesus, Ele preferiu morrer. Ele morreu como um grão de trigo, e quando Ele brotou, abriu, a casca morreu, e a casca se rompeu, e saiu a vida de Deus dentro dele. E essa vida de Deus que saiu dentro dele, irmãos, produziu muito fruto. Esse muito fruto está aqui, ó. Muito fruto. Muitos grãos. Muitos grãos. Então, se Jesus naquela hora buscasse a fama, buscasse a glória para si, ganhar muitos adeptos, ser o fundador de uma grande religião, nós não estaríamos aqui. Mas Jesus entendeu que Ele não veio aqui para isso. Ele veio para morrer como um grão de trigo, tá? Para multiplicação de vida. Por isso, irmãos, Jesus foi glorificado pelo Pai na ressurreição, como sinal de aprovação de toda a obra que Ele realizou aqui na terra. E Ele não deixou sua alma na morte, nem o seu corpo viu a corrupção. Atos capítulo 2, dá uma olhada aí, Atos capítulo 2. Senhor Jesus, Ele negou a si mesmo, Ele não buscou fama, não buscou glória, e Deus então aprovou a sua obra ressuscitando-o. Capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Se ele é homem enviado por Deus, Deus mesmo realiza a sua obra por meio daquele homem. É isso que o Senhor confirma, quem é o enviado de Deus. Aí versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou,
rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vocês, não sei se vocês prestaram atenção no versículo 22. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Deus aprovou aquele homem. Se aquele homem amasse a fama, Deus não teria aprovado. E se Deus não aprovasse o homem, depois que ele morrer, Deus não o ressuscitaria. Sabia disso? Mas ele foi obediente ao Pai nos mínimos detalhes. Por isso no versículo 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Por quê? Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quer dizer, o corpo de Jesus não viu corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, quando Jesus foi ressuscitado, ele foi glorificado. Atos 13, 32. 32. Nós vos anunciamos o evangelho da graça, da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Irmãos, o Senhor foi ressuscitado, e foi glorificado na sua ressurreição. Lucas 24, 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Cristo morreu, Deus o aprovou, Deus o ressuscitou, e na ressurreição ele foi feito filho primogênito de Deus como homem. Pela primeira vez um homem foi gerado como filho de Deus, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi gerado filho de Deus, é o filho primogênito, porque ele é o primeiro dos homens. E aí abriu a porta para nós, os outros filhos de Deus, para entrarmos na glória. Ó Senhor Jesus. E João 17, 5. Jesus ora ao Pai. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Era o momento da véspera da sua morte. Jesus rogava ao Pai: Pai, glorifica-me. Eu quero voltar para aquela mesma glória quando eu estava, antes da criação do mundo. Eu estava na tua glória, e agora eu vou morrer. Não me deixe na morte, me ressuscita e me leva para a tua glória. Vocês entenderam? Agora, como homem, como Deus, filho unigênito, ele já estava na glória do Pai. Mas como homem, ele precisava que Deus o glorificasse, ou recebesse como filho de Deus, filho primogênito, para receber na glória. Então nosso Senhor Jesus Cristo foi recebido na glória pelo Pai. Então depois da sua morte e ressurreição, João 14, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse outro Consolador, irmãos, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele estará em vós.
esse Espírito entra em nós. Vocês se lembram de João 7,39? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E agora que Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado, ele veio em forma do Espírito. Todo aquele que nele crê, né? Hoje nós temos no nosso interior rios que fluem, irmãos, fluem para a vida eterna. E João 20:22, não vou ler, é quando Jesus disse, soprou sobre eles depois da ressurreição: recebei o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, né, o Espírito Santo batizou aqueles que creram no Senhor Jesus, tá? Os batizou como membro do corpo de Cristo. Aí, irmãos, surgiu o corpo de Cristo. Então, o grão de trigo morreu para produzir os muitos grãos. Irmãos, esses muitos grãos, sendo muitos, formam um só pão, um só corpo de Cristo, tá? Por isso, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Vamos lá. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós não fazemos parte de um único pão? Nós somos muitos, mas nós somos um único pão. Por isso, irmãos, a igreja é indivisível. Por mais que o homem tente dividir, irmãos, a igreja é indivisível, tá? E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Senhor Jesus. E qual o seu objetivo? Ele morreu para produzir muitos grãos. Esses muitos grãos, irmãos, seriam batizados para dentro do corpo de Cristo. Nós seríamos um só corpo. E nós, de fato, hoje somos um só corpo. Só que, irmãos, existe um processo. Nós precisamos edificar esse corpo. Estamos no processo de edificação. E no final, irmãos, Deus quer obter, em Efésios 2, versículo 22, o que Ele quer obter. Versículo 22, no qual, vou até ler, né, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, Cristo morreu para esse objetivo, para produzir um lugar de habitação para Deus no Espírito, né? Essa habitação é a igreja edificada, é o corpo de Cristo sendo edificado.